Sem anistia pra quem vive de mentira, pra quem mata e quem atira nos que ousam discordar. Quem faz piada com as mortes da pandemia e com quem vivo sofria sem governo pra ajudar. Sem anistia pra quem foge sem pudor, patrocina o horror de um golpe sujo dar. Quem é covarde faz sigilo, faz censura, quem clama por ditadura e intervenção militar. Sem anistia pra quem foi contra a vacina, com a mente assassina quis o brasileiro asmar. Quem pregou ódio, medo, raiva e preconceito e um governo livre eleito atentou por golpear. Sem anistia pra quem dia após dia feriu a democracia com a senha de matar. Não vai ter papo, já engolimos muito sapo, quem fez do Brasil farrapo haverá sim de pagar. Olá pessoal, um bom dia para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é domingo, dia 17 de novembro de 2024. Antes que esqueçam, peço que dê o like ou dislike e acione o sininho para receber notificação dos vídeos. E se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora e deixe o seu comentário. E me ajude a divulgar o canal, postando os vídeos em suas redes sociais. E nos ajude a resgatar parte do nosso povo que ainda estão envolvidos no fanatismo extremista. O título do assunto que trarei hoje é Bolsonaro e o bolsonarismo tentam se desvincular do ato terrorista do tio França, o homem-bomba. Quero trazer esse vídeo para mostrar o quanto o bolsonarismo usam de narrativas mentirosas para continuar enganando o gado bolsonarista, tentando desligar Bolsonaro e o bolsonarismo do caso das explosões em frente ao STF. Veja o vídeo. Tentativa de comparar o caso da facada de Bolsonaro desferida por Adélio Bispo na campanha de 2018, com a intenção de desligar Bolsonaro do caso das explosões, das bombas em frente ao STF. O delegado que investigou facada em Bolsonaro é o responsável por investigação de explosões do Supremo. Olha só que interessante, porque ele concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho. E agora esse cara aí vai ter agido sozinho também? Ou vai dizer que foi tudo culpa de Bolsonaro? Gente, quando o locutor do vídeo diz que delegado que investigou a facada em Bolsonaro é o responsável pela investigação das explosões do Supremo, olha só que interessante, porque ele concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho. Evidentemente que a tentativa de ligar o caso é uma forma de confundir o gadinho bolsonarista, pois sabemos que os dois casos são diferentes em alguns aspectos e parecidos em outros aspectos. Por exemplo, no caso de Adélio Bispo, o delegado concluiu que ele era
um lobo solitário e que era um doente mental e, portanto, imputável e não poderia ser responsável pelos seus atos, mas mesmo assim o juiz, com o consentimento de seus advogados, em vez de enviá-lo para uma clínica próximo dos seus parentes, o enviou para uma prisão de segurança máxima no Mato Grosso do Sul e isolado, sem dar entrevista, correndo o risco de vir a óbito. E até hoje está preso, sendo que isso só beneficiou o Bolsonaro, que se elegeu através da suposta facada. Digo suposta facada, tendo em vista que, na minha humilde opinião, esse caso ainda tem muitas perguntas a serem respondidas, que não foram questionadas pela vítima e nem pela grande imprensa e as autoridades. Sim, esse assunto é para outro vídeo. Quando o locutor do vídeo diz: agora, será que esse cara aí vai ter agido sozinho também? Ou vai dizer que foi tudo culpa de Bolsonaro? Evidentemente que ele está usando uma estratégia para desligar Bolsonaro do caso. Até porque, no caso de Adélio Bispo, não tinha uma esquerda incentivando ele a cometer o suposto crime, já que ele agiu sozinho. Porém, no caso do gado bomba, que explodiu bombas em frente ao STF e se matou, independente dele ter agido sozinho ou em grupo, já sabemos que ele agiu por influência do discurso de ódio implantado no Brasil por Jair Bolsonaro desde a sua posse em 2019 e que o alcançou desde 2020, quando se candidatou a vereador do estado de Santa Catarina e não foi eleito, e se agravou após a derrota de Bolsonaro na eleição de 2022, conforme mensagens publicadas em suas redes sociais, onde ele replicava os mesmos discursos de ódio de Bolsonaro, atacando o judiciário, em especial Alexandre de Moraes, e também testemunhas de seus parentes pelos vídeos de mensagem deixada pelos vídeos sobre mensagem do tio França, homem da bomba. Vejamos os vídeos. O vídeo número 1, irmão do tio França, diz que seu irmão ficou mais fanático e extremista depois da derrota de Bolsonaro em 2022. E para ela ele não relatou nada de estar querendo fazer críticas ao Poder Judiciário, a esse ou aquele político? Não, isso era óbvio que ele fazia, ele não só fazia, como postava, né, nas páginas dele. Isso é inegável, né, que ele tinha um desafeto com alguns políticos, com o Supremo Tribunal, que ele achava o Supremo muito ditador, muito autoritário, sabe? Mas isso não é só ele, né? Várias pessoas pensam dessa forma. É um direito de pensar, né? É uma opinião própria, né? Mas nada que pudesse ser além disso ali.
Mas o senhor achou que pudesse terminar? Ele dizia que ia tentar atacar o prédio do Supremo, ele dizia isso, não? Não, jamais isso, e jamais ele falou isso pra gente, ou para que eu saiba, para qualquer outra pessoa. Isso ele nunca falou sobre atentados ou algo mais aguerrido, mais violento, né? Ele tinha os desafetos, ele tinha as contrariações do Supremo, de alguns deputados, claro, eu também tenho, todo mundo, mas não algo que pudesse justificar um ato tão violento. Pois é, e ele falava para vocês, ele tentou se eleger em 2020, não conseguiu, ficou muito chateado na época, ficou muito chateado quando o presidente Bolsonaro perdeu a eleição e o Lula voltou ao poder? Quanto à candidatura dele, eu acho que ele não levou muito a sério, enfim, ele foi de boa. Agora, dá-se a impressão que quando o Bolsonaro perdeu, mais atingido, claro. Ele até participou de alguma coisa de manifesto aqui na BR, mas pouca coisa. Mas não era assim algo que pudesse chegar ao ponto. O senhor diz depois da eleição, naqueles bloqueios que aconteceram. Isso, bloqueio de BRs, não só ele, como muitas pessoas participaram, né? Talvez como curiosidade, ou ele mesmo sendo do PL, era quase que uma obrigação dele estar lá, né? Defendendo o candidato dele, né? Depois de um ano, assim, para cá, eu tinha uma linha de pensamento e ele já tem outro. Eu já não conseguia mais interagir com ele, porque ele tinha uma mentalidade já bem diferente do que eu pensava, sabe? Diferente no quê? Assim, muito radicalizada? Exato, era muita leitura sobre os políticos, o assunto era aquilo. A gente tentou resgatar ele, a minha mãe, eu, a família, enfim, para ele sair dessa linha de mentalidade de mente, nessa trajetória de se só pensar nesse fato de política, né? Então, mas ele não conseguiu sair. Ele não conseguiu ouvir vocês, os apelos, vocês fizeram apelo. Foi feito, exatamente, porque ele não era o que ele estava da forma como já estava agindo de um ano para cá. Assim. Veja só, a luta do irmão e família para tirar seu irmão, o tio França, do fanatismo extremista e infelizmente não conseguiu. Assim são muitas famílias que estão no mesmo dilema. Vídeo 02. Em recado no espelho, homem-bomba fez referência à mulher que pichou a estátua do STF. Fatos curiosos, né, que a polícia militar conseguiu ali avançar sobre, a partir do momento que entra na casa do Francisco, né, quando se depara com um recado no espelho da casa dele, que ele deixou uma mensagem, e a mensagem, vejam só, diz o seguinte, vamos mostrar aí a imagem já para deixar de mistério. Perdeu Mané, fecha aspas. Vocês se lembram dessa história? Estava escrito isso na estátua que fica em frente à corte durante os ataques de 8 de janeiro. Foi escrito por uma mulher identificada como Débora Rodrigues, portanto, a mensagem no espelho é para Débora Rodrigues. Aí ele fala, Débora, por favor, não desperdice batom. Isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua de merda se usa TNT. Fecha aspas. A Débora Rodrigues dos Santos foi presa em março porque escreveu Perdeu Mané na estátua da Justiça no Supremo Tribunal Federal. Vídeo número 3. Quando Bolsonaro perdeu, ele enlouqueceu, diz a esposa sobre autor do atentado contra a STF.
Casada com Francisco Vanderlei Luiz por 17 anos, antes da separação, a cuidadora Margarete Versino, de 57 anos, revelou à Folha de São Paulo que o ex-marido enlouqueceu após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. Segundo o relato dela, Luiz nunca havia se envolvido com política, mas foi gradualmente se interessando depois de Bolsonaro. Ela acha que foi no momento da perda de Bolsonaro que começou um problema mais forte. Ainda de acordo com ela, ele estava indignado com a política e com as pessoas presas pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 e só falava de política. Ela disse à reportagem que via um fanatismo. Quando o locutor do vídeo diz ou vai dizer que foi tudo culpa de Bolsonaro, aí que ele está a malandragem, porque independentemente de ter agido sozinho, Bolsonaro e a sua trupe são culpados por esses e outros atos de violência que já aconteceu e por outros que possa acontecer, desde que venham de bolsonaristas fanáticos, e deverão serem exemplarmente punidos, sem anistia. Para finalizar, veja o vídeo. Multidão grita sem anistia para receber Lula no encerramento do G20 social. Até o próximo vídeo.